lá o preço total do trem, nossa, tá 20, 30% mais caro do que voo, mas se você colocar na ponta do lápis, no fim das contas, vale muito mais a pena você viajar de trem do que você viajar de avião. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Histórias de Fora, e o vídeo de hoje também é sobre dicas de viagem, que é algo que particularmente eu gosto muito de falar, né? Sou formada em turismo, tanto eu quanto o Vitor somos formados em turismo, nos conhecemos na faculdade, e trabalho na área, né? Sempre trabalhei na área, trabalho na área até hoje, agora um pouco com a parte de viagens corporativas, mas viagens sempre foi algo que fez parte da nossa vida, assim, desde que a gente se conheceu, a gente já gostava muito, viajamos muito, e, enfim, já fomos para mais de 30 países, então falar sobre viagem também é algo que a gente gosta muito, além, né, das dicas que a gente sempre dá aqui sobre morar fora. Falar de viagem é algo que a gente gosta, e no vídeo de hoje eu vim trazer aí mais uma dica de viagem. Então vamos lá para mais um vídeo. A Europa é muito conhecida pela malha ferroviária que ela tem. Muita gente, muitos filmes, né, retratam aí as pessoas viajando de trem aqui pela Europa, e eu quis trazer esse vídeo hoje para mostrar para vocês que muitas vezes compensa ainda viajar de trem por aqui, né? Tipo, é melhor viajar de trem do que viajar de avião. É assim, né? Certo que nos últimos anos as companhias aéreas low cost, elas entraram no mercado com uma agressividade, aí, vendendo voos de 10 euros. E de fato, assim, às vezes parece que viajar numa low cost é melhor do que viajar de trem, mas vou mostrar para vocês que dependendo ali da rota que você vai fazer, para onde você vai, que viajar de trem ainda vale muito a pena. Eu tenho, assim, um apreço, um afeto, digamos assim, por esse tema, porque no meu primeiro estágio, isso tem 13 anos, eu emitia passes de trem, era uma das poucas agências de viagem no Rio de Janeiro que emitiam passes de trem, era um passe físico, a pessoa precisava levar, era tipo papel moeda, a gente imprimia ali, né, o passe de trem, e a pessoa usava aquele passe para poder andar, né, pela Europa, e ela não podia perder, porque se ela perdesse, ela não tinha outra maneira. Na época não tinha QR Code, não tinha nada disso, e era o passe físico. Então, falar sobre trens, assim, é algo muito legal para mim, porque é algo que faz parte da minha história, né, profissional, e também da minha história como viajante, que a gente viaja bastante de trem por aqui. Acho que a primeira coisa que desmotiva muita gente, né, que faz muitas pessoas acharem que talvez viajar de trem pela Europa não seja uma coisa tão legal, é o tempo de viagem. Porque muitas vezes parece ali que, né, um trecho que você faz de avião em 1 hora, você leva às vezes 2 horas e meia de trem. Um trecho, por exemplo, Madrid-Barcelona, né? É 1 hora de avião. Se você for de trem, 2 horas e meia, 3 horas. Mas a gente precisa levar em consideração, né, que o tempo que você vai se deslocar até o aeroporto, mais o tempo que você vai esperar pela mala despachada, isso tudo acaba contando. E quando você viaja de trem, você precisa chegar, sei lá, 15 minutos antes do trem sair, e você já sai com tudo, não precisa esperar mais nada. Então, esse tempo, na verdade, ali, 1 hora de avião, às vezes acaba se tornando 4, porque você tem que chegar 2 horas antes, pensar no raio-x. Então, os aeroportos são gigantescos, afastados, né, do centro da cidade. Então, tem que levar isso em consideração, que esse tempo, ele não é um tempo real, né? Quando você viaja de avião, você não vai levar só 1 hora dentro do avião, você vai levar todas as outras, né, horas que fazem parte dessa logística de se deslocar para o aeroporto, de pegar mala, de despachar mala, enfim, tem que levar isso em consideração. Então, não fiquem pensando só no tempo, nessa comparação entre 1 hora de voo, 2 horas e meia, 3 horas de trem, porque não é uma comparação real. Outro motivo que me faz, né, indicar viajar de trem é a localização dos aeroportos versus a localização das estações de trem. Realmente os aeroportos estão em locais bem mais distantes, de difícil acesso, principalmente se você pegar um voo aí com uma low cost. Ryanair, por exemplo, ela opera em aeroportos muito, muito distantes, assim, né? Sei lá, na Bélgica, por exemplo, o aeroporto de Bruxelas é o Charleroi, que tá, eu acho que é 1 hora e meia de Bruxelas, se não me engano. Então, tem que ter essa consideração, que às vezes você realmente pega um voo, né, que te custou 20 euros, mas está num lugar muito distante, que você vai gastar muito mais de Uber para poder chegar e sair daquele aeroporto, do que você pegar um trem até o centro da cidade, que vai te custar bem menos, né? Tipo, aqui na Espanha, por exemplo, quando você pega um trem com a Renfe, que é a maior operadora de trem aqui da Espanha, você pode andar nos trens locais, né, nos trens da cidade, que são cercanias de graça, então você já economiza nessa passagem, não tem necessidade de pegar Uber. Então, esse tipo de gasto também tem que ser levado em consideração. Um outro motivo também que eu gosto muito de viajar de trem, que eu indico viajar de trem, é o conforto, a liberdade e as facilidades, né? Você chegar numa estação de trem, né, como eu falei, é muito mais fácil do que chegar no aeroporto, que geralmente está no centro da cidade, mas você ter acesso, né, à parte lá de embarque também é muito mais simples, porque não tem tantas restrições igual ao aeroporto, não tem restrição de líquido.
o raio-x tem muito menos fila, você não precisa tirar nada, não precisa tirar computador, não precisa tirar cinto, não precisa tirar sapato. Então, é muito mais prático, muito mais rápido e muito mais ágil você conseguir chegar, né, e acessar a estação de trem, porque não tem todas essas, não tem toda essa segurança que tem o aeroporto, que óbvio, o aeroporto precisa disso, e o trem não tem, né? É claro que você não pode viajar com objeto cortante, armas, essas coisas igual ao aeroporto, mas pelo menos não tem essa restrição, né, de líquidos e tudo mais. Fora que também os trens, eles são mais confortáveis do que os aviões em relação ao espaço, né? Os trens são um pouco mais tem um pouco mais de espaço entre as cadeiras, né? Dependendo da frota, né? Do trem que você pegar, vai ser um trem mais moderno. Então, é mais confortável, mais prático viajar de trem do que viajar de avião nesse sentido. Além do trem também, né? De você poder usar o Wi-Fi ali o tempo todo, você não precisar desligar, colocar em modo avião, você pode o tempo todo trabalhar, ver série, fazer o que você quiser, além de ter tomada para você carregar ali o seu dispositivo o tempo todo. Então, tem, de fato, muito mais praticidade. Outra coisa também que, né, outro motivo pelo qual eu acho que o trem muitas vezes é melhor do que o avião é a frequência e a flexibilidade, né? Dependendo da rota que você vai fazer, existem horários de trens, assim, o dia inteiro, a cada 45 minutos, a cada 1 hora. E é muito fácil, por exemplo, você conseguir antecipar o trem. Você adiar também, você mudar. As regras de mudança, né, de alteração de passagem de trem, de antecipação, são muito mais flexíveis do que as regras, muito mais baratas também do que as regras de voo. Então tem essa facilidade de você conseguir também adaptar o seu roteiro de acordo com o horário do trem, porque às vezes, beleza, o voo demora só 1 hora, mas você só tem 2 voos por dia, ou 3 voos por dia entre aqueles locais, enquanto o trem, por exemplo, você tem 10, 15 horários. Então você consegue ter uma flexibilidade um pouco maior nesse sentido por conta dessa frequência, né? E dessa coisa também de conseguir mudar com mais facilidade e mais barato do que o avião. E claro, por último, mas não menos importante, que eu acho que é uma coisa que todo mundo pensa na hora que vai fechar uma viagem, vai fazer o seu planejamento, é claro, o preço. Hoje em dia, principalmente aqui na Espanha, na França também está começando, são as empresas de trem low cost. Aqui a gente tem a Avelo, que é a da Renfe, tem a Irjo e a Ouigo, que é uma empresa francesa. Com essas empresas é possível conseguir passagens assim baratíssimas. Esse ano a gente foi para Valência, por exemplo, pagando só 7 euros cada trecho, cada pessoa. Então foram 14 euros de Madrid Valência, né? E um voo seria muito mais caro do que isso. Dependendo da rota, pode ser que o trem seja um pouquinho mais caro do que o voo, né? Dependendo da rota e do horário. Mas, como eu falei, precisa colocar na ponta do lápis, né? O que você vai gastar ali no total, entre Uber, tempo de deslocamento, né? As low cost, geralmente, os voos saem muito cedo ou muito tarde, então, às vezes até tem o transporte público ali entre o aeroporto e a cidade, mas se for um voo muito cedo, o voo da Ryanair, tipo, 5 horas da manhã, às vezes o transporte público não tá funcionando ainda. Então, tem que levar isso tudo em consideração. Então, muitas vezes o preço, você vê lá o preço total do trem, nossa, tá 20, 30% mais caro do que o voo, mas se você colocar na ponta do lápis, no fim das contas, vale muito mais a pena você viajar de trem do que você viajar de avião. Minha ideia aqui também é te ajudar a entender como planejar, porque, claro, quando a gente vai fazer uma viagem, né, a gente está acostumado muito por conta do Brasil ser extremamente grande e não ter uma malha ferroviária, né? Não, enfim, tem os trens ali dentro das cidades, mas não tem trem entre uma cidade e outra, igual tem aqui na Europa. Então, quando a gente vai planejar uma viagem, a gente geralmente tem a tendência em pensar só em avião. Vou procurar só, né, deslocamentos de avião. Então, o primeiro site que eu quero mostrar para vocês é um que chama Rome to Rio. Vou botar aqui para vocês como que ele funciona, mas é um site muito bacana porque você pode colocar o deslocamento entre uma cidade e outra e ele vai te dar as opções. E aí vai te mostrar se dá pra ir de avião, se dá pra ir de carro, se dá pra ir de trem, se dá pra ir de ônibus. E ali você consegue começar a planejar a sua viagem para aquele lugar. Então eu gosto muito por conta disso, porque ele te dá ali, né, uma ideia de como que é. E aí aqui na Europa, cada país meio que tem a sua empresa de trem, né, daquele, que é específica daquele país. Então aqui na Espanha, por exemplo, a gente tem a Renfe, e aí as low cost, que estão entrando agora, que eu falei, que é a Irjo e a Ouigo, e a Renfe tem a divisão low cost dela que chama Avelo, que aí você pode procurar tudo junto, né, no mesmo site. Na França, por exemplo, é a SNCF, na Alemanha é a Deutsche Bahn, na Itália, a Trenitalia. Eu, particularmente, prefiro sempre comprar as passagens, né, seja de trem ou de avião, no site da empresa mesmo, né. Não gosto muito de usar sites terceirizados, porque eu acho que se você precisar mudar, acontecer alguma coisa, você tem mais uma pessoa ali no meio, né, mais um intermediário. Porém, eu também entendo que tem certas limitações, então pode ser que o site do trem só tenha em língua local, ou só tenha em inglês, você talvez não saiba ali, né, não está muito familiarizado.
Então, tem outras opções, como por exemplo a Omio e a Trendline, que podem ser opções aí boas, caso você não se sinta seguro em comprar diretamente no site da empresa. Tem esses que a gente chama de agregadores, que você pode comprar e aí você consegue ver todas as opções também disponíveis e são opções boas. E aí, né, usando, por exemplo, o Rumtory, que eu falei pra vocês, né, pensando no roteiro que vocês vão fazer, eu acho que é legal usar também muito o Google Maps para vocês entenderem o que vale a pena e o que encaixa na viagem de vocês. Eu vou dar um exemplo prático nosso que a gente usou o trem, né, numa viagem a gente usou avião e trem, né, não tô dizendo aqui que é pra você parar de viajar de avião nem nada, mas pensar em alternativas porque, né, muitas vezes a gente fica só focado no avião e tem alternativas boas, mais baratas e que às vezes vai te economizar tempo. Então teve um ano que a gente queria ir pro mercado de Natal em Nuremberg e não tinha, a gente, enfim, tentou ver voo, mas não tinha o voo que encaixava com as datas que a gente queria viajar, né, porque tinha um feriado ali em dezembro e as coisas não encaixavam. Então abriu o Google Maps, gosta muito de fazer isso, de ver cidades próximas e ver, cara, às vezes tem uma cidade ali que tá, sei lá, 1 hora, que talvez a gente consiga encaixar na viagem e, né, depois a gente pega um outro transporte e otimiza o tempo, ainda conhece outra cidade. Foi o que a gente fez. Eu vi que tinha Frankfurt, que estava ali a 1 hora, 1 hora e meia de trem de Nuremberg. Então fomos, fizemos Sevilha, Frankfurt, ficamos ali 2 dias em Frankfurt. De Frankfurt a gente pegou o trem para Nuremberg, foi 1 hora e meia. Nuremberg a gente visitou os mercados de Natal e voltamos para Sevilha. Então eu acho que é legal jogar um pouco com isso, né? Olhar essas alternativas, não ficar tão engessado em pensar só, né, em avião, pensar em rotas alternativas, incluindo trem. Acho que você, né, acaba gastando menos, tendo alternativas, pensando, encaixando horários e tudo mais. Porque eu sei que quando a gente faz uma Eurotrip, quando sai do Brasil, é sempre com tempo e dinheiro contado. Se você já tá aqui, também é uma dica boa para você, porque você acaba conhecendo, né, outras alternativas, enfim, que talvez você não tenha pensado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Queria trazer mais essa dica de viagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem vários outros vídeos no canal. Tem um vídeo que eu falo sobre viagem, né? Tipo, não viajar para a Europa em agosto, que é uma época muito ruim. Também temos vídeos falando sobre o dia a dia na Espanha, custo de vida. Enfim, dá uma olhada aí no canal. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você tem alguma experiência com trem, boa ou ruim, quiser compartilhar, quiser trazer aqui, né, pra gente conversar, fica à vontade. Muito obrigada e até o próximo vídeo.